Evangelho segundo escreveu João capítulo 11. João capítulo 11, no verso de número 1, com o tema Lázaro adoece e morre. Quem pode ficar de pé? Fique de pé. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem encontrou, diga graças a Deus. João capítulo de número 11, que diz assim: e estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão agora estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com o cabelo. Mandava as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando porém ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse para os seus discípulos: voltemos para a Judeia. E disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. E quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Diga glória a Deus. Vamos repetir o verso 11, que diz assim: e disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você vai bater palmas bem alegre para Jesus. Palmas bem alegre para este Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diga aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra tremenda esta palavra que Deus preparou para nós. Irmãos, quando nós meditamos no livro de João, nós vemos que a história de Lázaro, ela mostra que vale a pena esperar pela última palavra. E a última palavra, ela quem pode dar é Deus. A última palavra só pode ser dada por aquele que tem poder nos céus, na terra e no mar. A Bíblia vai dizer que Jesus desfrutava de uma amizade plena com Marta, Maria e Lázaro. Sempre que o Senhor ia à aldeia chamada Betânia, Jesus repousava na casa dessas 3 pessoas. E era normal receber Jesus na casa. Você vai perceber que aqui, quando nós lemos o capítulo 11, quando a Bíblia vai dizer sobre Maria, a Bíblia vai dizer aquela que derramou bálsamo nos pés de Jesus e enxugou com o cabelo. Em outra palavra, você vai ver em outra parte na Bíblia, a Marta dizendo: Jesus, diga para que Maria me ajude a cuidar das coisas, porque enquanto eu cuido da cozinha, ela está sentada ouvindo
ouvindo a sua palavra. E Jesus em outro tempo vai dizer: olha, Marta, estás preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte que não será tirada. Nós percebemos que não é uma ocasião, não é pela segunda vez, mas sempre Jesus estava dentro da casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Irmãos, e o que eu acho bonito é que Jesus, ele já era alguém que ele tinha liberdade naquela casa. Ele já era alguém que quando ele chegava ali já tinha o espaço dele. Nesta tarde eu quero perguntar para você: será que tem espaço para Jesus lá dentro da tua casa? Será que tem espaço para ele lá no meio da sua família? Será que tem espaço para ele no teu casamento? Será que tem espaço para ele na sua vida material? O que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que muitas das vezes, quando vem a tormenta, quando vem a adversidade, quando vem a enfermidade, ele logo procura Jesus. Mas Jesus não é íntimo da casa dele, porque ele só lembrou de Jesus na última hora. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: se você é amigo de Jesus, fica tranquilo, ele sabe o endereço da tua casa, e a vitória vai chegar lá na tua casa nesta tarde. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Se ele é íntimo da tua casa, a cura chega lá, o livramento chega lá, e o que você precisa também pode chegar lá. E talvez você está dizendo: irmã, e se é a primeira vez que eu estou buscando ele? Irmã Isabel, e se for a última vez ou a primeira vez que eu estou buscando ele? Ele vai negar favor de jeito nenhum. A Bíblia diz que aquele que vem a ele, de maneira alguma ele o lança fora. Mas o que nós temos que já começar a entender dentro desta palavra é que Jesus já era íntimo daquela casa. Jesus já desfrutava de uma harmonia plena com aquela família. Meu irmão, quem desfruta de amizade com Deus, Deus nunca vai deixar ele desamparado. Quem desfruta de amizade com Jesus Cristo, ele nunca vai ficar sem resposta. Quem desfruta de comunhão com Deus, ele nunca vai ficar frustrado. Pode não acontecer agora, pode não acontecer na hora que você necessita, mas Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas andei com ele a minha vida inteira, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sabe o endereço da tua casa, ele sabe a rua que você mora, ele sabe o endereço da tua casa, e para lá, para tua casa, ele vai se direcionar. A Bíblia conta que Lázaro adoece. Eu quero deixar algo bem claro para quem me escuta aqui nesta tarde: crente também adoece. Eu quero deixar algo bem claro aqui nesta tarde: crente também tem câncer. Eu quero deixar claro para você: crente também pode ter uma morte súbita. Porque muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas falam: não, eu sou crente, eu não posso padecer enfermidade, eu sou um cristão e eu não posso adoecer. E de repente a minha irmã, que é fiel a Deus, é constatado um câncer nela. O meu irmão, que é alguém íntegro diante de Deus, aparece uma enfermidade que a medicina desconhece. Para a terra pode parecer um escândalo, para a família pode parecer algo inaceitável, mas a Bíblia diz que preciosa é a morte dos crentes aos olhos do Senhor. Às vezes o tempo daquela pessoa chegou, olhe para cá, às vezes o tempo daquela pessoa chegou, ela combateu um bom combate, acabou a carreira e está guardando a fé. E muitas das vezes as pessoas se escandalizam e dizem: não, crente não pode adoecer, crente não pode ficar doente, crente não pode ter enfermidade. A palavra diz que o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Se ele quiser te curar, ele cura, mas se ele quiser te levar, ele leva. Uma coisa que eu te digo nesta tarde: esteja preparado, porque o rei está voltando. Esteja preparado, pode bater palmas e dar glória a Deus, porque o rei está voltando.
faz parte da nossa vida. Diga glória a Deus. Ezequias adoeceu, Eliseu morreu de enfermidade. Quantos homens na Bíblia que padeceram de enfermidade? Jó foi acometido de uma enfermidade que veio de acometeu do alto da cabeça aos pés. Passou pelo vale da sombra da morte, mas não morreu. O Salmo 103 diz que Jesus, Deus, é aquele que perdoa as nossas iniquidades, mas também sara as nossas enfermidades. Se amanhã ou depois você ficar doente, minha irmã, não fique tão preocupado, porque o Deus que é o dono da cura está no controle da sua vida. Se de repente o doutor dizer, eu não posso falar o que você tem, se de repente o doutor disser, eu não sei qual é a sua enfermidade, não ande desamparado, não ande desesperado pensando que Deus te abandonou. Descansa nele, porque na hora certa o melhor ele vai fazer pela tua vida. Pode glorificar a ele nesta tarde, pode glorificar a ele nesta tarde, porque como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maior do que os nossos. E Lázaro adoeceu, Lázaro ficou doente. A Bíblia diz que Marta, Maria mandaram um recado para Jesus. Eu quero, antes de entrar nesta parte, eu conheci um pastor que ele doente, ele não podia contar para a igreja que ele estava doente. E eu cheguei num determinado país e aquele homem passava mal da perna, era uma dor tão terrível. E eu perguntei a ele, pastor, por que o senhor não está fazendo um programa de rádio? E ele disse, irmã, eu preciso subir não sei quantos andares de escada, por isso que eu não estou dando frequência. E eu disse, por que você não avisou que você não estava dando assistência por causa disso? Ele disse, irmã, eu não posso falar com a igreja que eu estou doente. Eu não posso falar com a igreja que eu estou com um problema na minha perna, porque alguém vai dizer, o pastor pisou no lugar que tinha uma macumba, o pastor pisou no lugar que tinha um trabalho de macumba e agora a perna dele está desse jeito. Mas nós temos que entender, meu irmão, este corpo é carnal e este corpo ele está sujeito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:51 que quando Jesus vier, esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Mas enquanto não se revestir, você pode sentir uma dorzinha aqui, você pode sentir uma dorzinha ali, e até para o diabo tocar no teu corpo precisa da permissão de Deus. Então dá glória a Deus, porque Jesus está no controle. Não fique preocupado com o que as pessoas vão dizer, não fique atribulado por causa disso. Quando Lázaro adoeceu, mandaram a notícia, aquele a quem tu amas está doente. A mentalidade de Marta, a mentalidade de Maria é uma mentalidade de que o nosso irmão é seu amigo, o nosso irmão sempre te respeitou e esteve aqui em nossa casa. Eu vejo duas coisas em Marta e Maria: a preocupação familiar, porque quem tem um parente enfermo, ele vai ir atrás de quem for necessário para pedir socorro. Mas eu vejo um pouco aqui na vida delas, que elas queriam exigir algo de Deus. Elas queriam exigir algo por causa da intimidade que elas desfrutavam com o Senhor. Elas não pediram, olha, diga para Jesus que Lázaro está doente. Elas já deixaram um detalhe: aquele a quem tu amas está doente. Irmãos, quando a notícia chegou para Jesus, ele não se acomodou. Aliás, ele não se incomodou. Acomodou é uma coisa, incomodou é outra coisa. Ele nem saiu do lugar. Quando as pessoas falaram, olha, Lázaro está doente, Jesus ele poderia ir correndo. Mas eu entendo nesta palavra que ele chegando antes ou ele chegando depois, quando ele chega tudo muda. Ele chegando antes da enfermidade ou ele chegando depois que está morto, ele tem poder no antes e tem poder no depois, tudo depende dele. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos detalhes para Jesus.
Senhor, eu não aceito isso, porque o Senhor conhece o que eu tenho feito. Senhor, eu não aceito isso, porque o Senhor sabe o que eu tenho entregado no seu altar. Senhor, eu não aceito isso, porque eu tenho ofertado, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu não falho na igreja, eu limpo a igreja, eu cuido da igreja. Se tenho necessitado, eu apoio, eu ajudo. Nós queremos a ajuda de Jesus, mas queremos sempre colocar o nosso detalhe. Queremos mostrar que somos dignos daquilo porque fizemos alguma coisa. E existem, meus irmãos, muitas pessoas. Deus não está falando com quem ficou em casa, Deus está falando conosco aqui. Você não precisa colocar detalhe nem nada. Ele tem os olhos como chamas de fogo. O que você fez, o que você deixou de fazer, está na memória de Deus. Mas uma coisa tenha certeza: se Ele tiver de chegar, Ele chegando agora ou chegando depois, quando Ele chegar, a tua vitória também chega. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Quando Ele vir com a cura, Ele chega. Quando Ele vir com o livramento, o livramento chega. A hora que Ele chegar, é isso mesmo. Diga para alguém que está do teu lado: aprenda a esperar. Fala para esse irmão: aprenda a esperar um pouquinho. Diga para Jesus que aquele que Ele ama está doente. Jesus podia ir correndo. Não, Jesus falou: não é assim. O reino de Deus não é igual ao reino da terra. O relógio de Deus não funciona como o seu relógio. O tempo de Deus não é como o seu tempo. Quando Jesus foi ir, a Bíblia vai dizer que ele permaneceu na cidade onde ele estava por 2 dias. Irmãos, 2 dias, para quem estava com um parente à beira da morte, era uma eternidade. Existem dias na nossa vida que esperar algumas semanas parece esperar anos. Existem momentos na nossa vida que esperar algumas horas parece esperar uma eternidade. Mas eu quero dizer para você: Ele é o dono do tempo. Eu vou falar mais alto para ver se você libera essa glória que está dentro de você. Ele é o dono do tempo. Quando nós lemos Eclesiastes, no capítulo de número 3, vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, esperar o tempo de Deus vai te ensinar muita coisa. Esperar o tempo de Deus vai ensinar você a amadurecer na presença dEle. Quando o homenzinho que Maria mandou falar para Jesus, a notícia chegou. Maria e Marta: e aí, ele já está chegando? Está vindo sozinho ou está vindo com os discípulos? A pessoa diz: diga glória a Deus. A pessoa disse: olha, ele permaneceu lá porque ele disse que ainda tinha algumas coisas para fazer. Ele disse que vai permanecer lá por uns 2 dias, porque tem algumas coisas para realizar naquele lugar. Quantas das vezes o Senhor nos contraria, quantas das vezes o Senhor fala: você tem que esperar mais um pouquinho, essa porta não vai abrir agora, esse dinheiro não vai cair agora na conta, ei, a salvação dele ainda não vai ser esse mês. Mas enquanto você espera, glorifique ao Senhor. Enquanto você espera, a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão um filho e demorou a cumprir esta promessa, mas a palavra diz que Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Enquanto você espera, diga glória a Deus, Ele está chegando. Glória a Deus, Ele está chegando. Glória a Deus, Ele já está vindo. Glória a Deus, Ele já está escrevendo a minha história. Glória a Deus, o cenário já está mudando. Jesus ficou lá. Jesus ficou lá, porque a sua intimidade com Deus, olhe para cá, não vou demorar muito. Sua intimidade com Deus não pode ser para você dar ordem para Ele. O quanto você ora de madrugada não pode dar ordem para Deus. O quanto você faz por alguém não pode dar ordem para Deus.
Jesus sempre dormia na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Mas Marta disse: olha, diga para ele que aquele a quem ele ama está doente. Ou seja, vem logo, porque não é qualquer um. Mas Jesus disse: não é vem logo, eu tenho o meu tempo. E eu já vi pessoas marcando horas para Deus. Senhor, o Senhor sabe o meu jejum, o Senhor sabe a minha oração, o Senhor sabe o quanto eu fiz por essa igreja, o Senhor sabe o quanto eu fiz por alguém. E Jesus está dizendo: você ainda precisa aprender muita coisa. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou deixar você esperar mais um pouquinho. A Bíblia diz que havia um homem que batia no peito e dizia: eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus viu ele como hipócrita, mas tinha um que dizia: Senhor, eu sou um miserável, eu não sou digno de olhar para cima. Jesus disse: a vitória é desse que está se humilhando, a vitória é desse que está se humilhando, a vitória é desse, mandará comer nefácia, desse que está esperando. Irmãos, eu provo para vocês agora que a maneira de como nós nos achegamos a Jesus determina se vamos receber agora ou se vamos receber depois. Me prova, irmã Isabel. O centurião de Cafarnaum pediu: Jesus, peço-te que cure o meu criado. Aquele homem estava doente e também endemoniado. E o centurião de Cafarnaum disse: peço-te que tenha misericórdia do meu servo, ele está atormentado e está doente. Jesus disse: eu vou para a tua casa agora. Você está entendendo a humildade do centurião de Cafarnaum? Eu vou para a tua casa agora. E ele disse: Senhor, eu sou um homem poderoso aqui em Cafarnaum, mas eu não tenho casa para te receber, porque o Senhor é muito mais poderoso. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse: vai, porque ele está curado, e na mesma hora o problema foi sanado. Pode bater palma. É com humildade que a vitória chega, aleluia. O centurião de Cafarnaum falou com humildade e foi assim, ó, no estralar de dedo. Mas a Marta estava muito chefona, Marli, e a Marta teve que esperar. Depois de 4 dias Jesus chega lá, as pessoas chorando, a Marta já com a cara emburrada, que não queria nem receber Jesus. Se em outra passagem ela estava acostumada a fazer um chazinho para Jesus, preparar comida, ela já não queria saber de nada. A Maria estava assim sem palavras, e Jesus chegou. A Marta grita: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmãos, Jesus olhou para ela e disse: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Sabe por quê, irmão? Porque ele chegando antes ou chegando depois, o importante é ele chegar. Talvez tem pessoas aqui que estão dizendo: irmã, eu não quero ficar doente. Mas se ele chegar depois da enfermidade, o importante é que ele chegou. A Bíblia diz que Marta diz: claro, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, porque os crentes tudo vai ressuscitar, ele também vai. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Marta, eu só quis mostrar para você que o fato de eu vir e voltar da sua casa não faz você me dar ordem, mas quanto mais humilde você for, mais eu apresso o meu milagre. As igrejas nesse tempo estão aprendendo, sabe o que? Dar ordem para Jesus. Os pastores estão ousados. Oh, se Deus é Deus. Eu vi um hipócrita que está lá no YouTube, numa reunião com os obreiros dele, dizendo: olha, você pega a Bíblia e você fala: ou Deus dá, ou Deus não é Deus. Você vai pegar a Bíblia, diga glória a Deus. Você vai pegar a Bíblia na reunião e vai falar: se Deus é Deus, vai acontecer. Mas se não é, eu jogo a minha Bíblia no chão. Aí você olha uma coisa dessa.
Aí você acha que Jesus é um rapazinho que está atrás de um balcão, com uma gravatinha de borboleta, que a pessoa fala, me dá, e ele fala, sim senhor. A pessoa me dá, ela fala, sim senhora. A pessoa fala, me dá agora, ele fala, sim senhor. Não, meu irmão, ele não está atrás de um balcão, ele está no céu, assentado num trono de glória. Ele está no céu assentado, e a Bíblia diz, humilhai-vos diante de Deus, e ele vos exaltará. Chegai-vos a ele, e ele chegará até a vós. São desafios por aí, que Jesus está lá no céu olhando e está dizendo, eu não estou no meio dessa reunião, dessa igreja, eu não estou no meio desse povo. Pode queimar R$1.000 dentro de um voto, pode queimar não sei o que, pode ir tudo para o altar, mas se não saber achegar, não vai haver milagre. Jesus olhou para Marta e pediu para as pessoas tirem a pedra. Não foi Marta que tirou a pedra, não. Os homens removeram a pedra. E até hoje, meus irmãos, se você viajar a Israel, os sepulcros daquela época não eram sepulcros como hoje, que cava uma vala e coloca a pessoa lá dentro. Era como se fosse cavernas, para onde até hoje, eu tenho muitos irmãos que vão para Israel, e eu tenho foto deles, eu acompanho eles no Facebook, que eles mostram aonde Lázaro estava enterrado. Irmãos, e naquela época, antes deles enterrar o corpo, eles embalsamavam, dava como se fosse um banho naquele defunto, e passava faixa, era enfaixado, ficava como se fosse uma múmia. De onde Lázaro estava, para ele vir andando, aconteceu uns 3 milagres. Primeiro, os pés dele estavam todo enrolado. Segundo, primeiro, ele estava em estado de decomposição. A carne já estava soltando dos ossos, porque já cheirava mal. Segundo, ele estava todo envolto de faixa. Terceiro, ele tinha que subir como se fosse uma escadinha dessa do altar, para chegar aonde Jesus estava. Mas eu te digo, já falei umas 2 vezes e vou tornar a falar, quando Jesus chega, meu irmão, ele mostra que ele não chegou atrasado, ele chegou na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Vai glorificando, porque não tem impedimento que vai deter o que ele vai fazer na tua vida. Pode estar enrolado, pode estar complicado, pode estar difícil, mas ele vai fazer. Aí veio Lázaro, e a Bíblia diz que o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio. E o que esta palavra traz para nós, que ele não tarda e nem falha, ele chega na hora certa. Talvez você está dizendo, irmã Isabel, mas até agora ele não veio e não tem mais jeito. Quem somos nós para dizer que não tem mais jeito? Irmãos, quem somos nós? Tem pessoas que vai, olhe para cá, tem pessoas que vá para o necrotério, e na mesa ali, a pessoa volta a viver. Já teve caso de crianças que estava sendo para ser tampada dentro ali do caixãozinho, e veio a vida de novo. Ele tem poder de dar a vida, ele tem poder de tirar e tem poder de dar. Mas lembre-se de uma coisa, a demora de Deus é demora para você, mas é o tempo dele. Fique de pé, que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus te ensine a esperar, que Deus te ensine a saber se achegar a Ele, porque toda aquela aldeia soube. Não é que Jesus não tinha compromisso, é porque Ele tinha o tempo certo. Coloca a mão no seu coração. Nas horas de oração, a Deus vamos clamar. Fechamos os nossos olhos e Ele nos ouvirá. Clamai, 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 assim diz o Senhor.
clamai em alta voz, e eu sararei sua dor. Quando chega a enfermidade, a Deus vamos clamar. Ele é o remédio certo que pode nos curar. Clamai, 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 assim diz o Senhor. Clamai em alta voz, e eu sararei sua dor. Nos dias em que vivemos, muitos chegam a escarnecer, dizendo: Deus não me ouve, assim é melhor morrer. Clamai, 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 assim diz o Senhor. Clamai em alta voz, e eu sararei sua dor. Clamai, 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 assim diz o Senhor. Clamai em alta voz, eu sararei sua dor. Levanta o seu pedido de oração. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, poderoso, tremendo, maravilhoso, eterno Pai. Chegou a hora da nossa gratidão ao Senhor, meu Pai. Chegou a hora da entrega. Chegou a hora de colocarmos no altar do Senhor, Senhor, a nossa oferta, a nossa gratidão. E pedimos ao Senhor nesta tarde, meu Pai, vem entrar com livramento na nossa vida, vem entrar com a saúde na nossa vida, vem entrar com a restauração, meu Pai. Senhor, quantas pessoas que entraram aqui nesta tarde, como Marta, como Maria, esperando um milagre urgente, esperando, meu Pai, a resposta. E eu te peço nesta tarde, se é da tua vontade, do teu querer, meu Pai, abra as janelas e as portas dos céus e começa a derramar aqui nesta tarde a vitória que esta pessoa precisa. A porta do trabalho, a porta do emprego, a causa na justiça, a restauração da família. Senhor, nós não temos a quem clamar além de ti. Por isso, nesta manhã, meu Pai, nesta tarde, nesta noite, traga uma resposta para esta família, traga uma resposta para esta pessoa, quebrando as cadeias, quebrando as muralhas, Senhor, quebrando agora todo espírito da enfermidade, todo demônio de morte, meu Pai, em nome do Senhor, fica conosco, é o que te pedimos, em